Olá! O desmonte do Estado brasileiro vem sendo defendido com o argumento de enxugar gastos do Estado. Mas a reforma administrativa de Bolsonaro não mexe com o alto escalão do funcionalismo público, que custa pelo menos 46 bilhões ao ano. Enquanto isso, desestabiliza as carreiras de profissionais da saúde e da educação. Na entrevista central, o ex-subchefe da Casa Civil, Luiz Alberto dos Santos, fala sobre os perigos dessa reforma. E a nossa reportagem traz um panorama sobre uma das carreiras poupadas, a dos militares da ativa em cargos comissionados. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está começando. Central do Brasil. Após esgarçamento da Operação Lava Jato nos últimos meses, nesta semana foi deflagrada uma nova fase, com 51 mandados de busca e apreensão para apurar suposto esquema de tráfico de influências no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Contas da União. A ação está baseada na delação premiada do ex-presidente da Fercomércio do Rio de Janeiro, Orlando Diniz. O cientista político André Singer analisa os desdobramentos dessa ação. Embarque imediato. O que chama a atenção desse episódio, cujas ramificações são muito difíceis da gente apreender, uma vez que envolve uma série de informações que ainda não estão plenamente disponíveis, é o fato de que parece ser uma reação da Operação Lava Jato, que nos últimos dias vem estando numa situação de derrotas, né? Por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público, terça-feira, dia 8 de setembro, decidiu impor uma pena de censura ao procurador Deltan Dallagnol por tweets emitidos por parte dele durante a eleição para a presidência do Senado em 2019. Essa representação foi feita pelo senador Renan Calheiros. Ontem também a segunda turma do STF decidiu remeter processos contra Romero Jucá e Valdir Ramp, políticos do MDB, para a Justiça Federal, que também foi interpretado como uma derrota da Lava Jato. Ou seja, há uma série de elementos que dão a impressão de que a Lava Jato está num período de retrocesso e que esta operação, de algum modo, parece ser uma reação a este processo de recuo. Os produtos que compõem a cesta básica estão encarecendo em meio à recessão. Indo para o segundo ano consecutivo sem reajuste real do salário mínimo, o aumento dos preços pesa cada vez mais no bolso e obriga as famílias a cortarem produtos do consumo cotidiano. Vamos saber mais na reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. O aumento do preço dos alimentos tem tirado o sabor da mesa da família brasileira. Como consequência de uma desastrosa gestão econômica da pandemia, a escassez de alimentos no país tem provocado uma inflação nos produtos mais básicos do nosso cardápio e preocupado os trabalhadores. Só o arroz, item obrigatório das nossas refeições, teve um aumento de 19,2%. O feijão aumentou 12,1%. Nessa matemática, nem o auxílio emergencial, cujo valor de R$ 600 foi uma batalha da oposição na Câmara Federal, tem conseguido dar conta destes preços altos. O efeito na feira tem sido duro. Edna Cristina precisou diminuir a quantidade de produtos na hora de fazer as compras. O jeito foi comprar 2 itens de cada coisa e torcer para que logo se normalize esses preços, para que a gente consiga fazer uma feira decente para colocar dentro da nossa casa novamente, né? Entre as razões para o aumento no preço estão os seguintes pontos: estoques baixos, baixa oferta de alimentos, a falta de apoio à agricultura familiar, principal produtora de alimentos no país, e a alta do dólar. Sem ter uma boa oferta de alimentos, o resultado é a dificuldade de fazer a feira. A saída liberal do governo Bolsonaro é importar alimentos, também condicionados ao preço alto do dólar. Este problema não afeta apenas o consumo familiar.
o editor de vídeo Ítalo Farias resolveu, no início da pandemia, investir o auxílio emergencial para criar um comércio de refeições. Hoje ele percebe que não consegue faturar bem porque os custos com os alimentos estão muito mais caros. Está sendo impactante, está sendo difícil manter os preços. Se eu for comprar 1 quilo de queijo que estava R$20, hoje ele está 40. Então, um produto que eu uso todo dia, arroz eu uso todo dia, legume eu uso todo dia, e está mais caro, dobrou o preço e continua subindo. Para quem gosta de leitura e de histórias ricas, presta atenção na dica de livro de hoje. A sugestão é do jornalista Inácio Melo, de Pernambuco. Parada Cultural. Minha dica de hoje é esse livro aqui de Eliane Brum, A Vida que Ninguém Vê. Nesse livro ela conta a história de pessoas anônimas que a gente encontra no dia a dia e que muitas vezes a gente passa e não dá bola. Nesse livro ela começa a conversar com essas pessoas e descobre histórias incríveis de pessoas que a gente acha que não tem tanto valor. É um livro muito legal, muito emocionante, tem histórias muito interessantes e eu acho que vale a pena. É um livro premiadíssimo e para quem gosta desse jornalismo literário, desse novo jeito, desse olhar mais sensível do jornalismo, eu acho que é uma boa dica. A proposta de reforma administrativa que Guedes quer emplacar no Congresso preserva todas as carreiras, reestruturações e benefícios de militares que atuam no governo. Estando na ativa, o militar empregado em cargos comissionados continua sendo promovido por antiguidade e com tempo contado para a reserva. A presença crescente de militares da ativa em cargos civis traz inúmeros problemas. Vamos para a reportagem de Camila Piacese. Nacional. Diferente dos outros governos, o presidente Bolsonaro montou uma máquina pública cada vez mais militarizada. O número de oficiais em cargos civis no governo Jair Bolsonaro cresceu 33% e mais que dobrou no decorrer das últimas décadas. O cenário de diversos militares no governo aprofundou o debate sobre a permanência deles em função estratégica, pois a Constituição garante que o oficial das Forças Armadas, ao assumir um cargo público definitivamente, passará automaticamente para a reserva e também coloca em risco a prestação de serviços essenciais à população. Além disso, destoa da finalidade principal do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a defesa do país. Essa é a opinião da professora de Ciências Sociais da Universidade Paulista, Unesp, Suzilei Calil. Ao desguarnecer a defesa nacional, se o país precisar deles, se nós tivermos, por exemplo, uma invasão externa, a gente não vai poder contar com eles, porque eles estão perdendo esse treinamento. As vantagens são tantas que em menos de 2 anos de mandato do presidente da República, eles já receberam aumento salarial de até R$ 1.600 nos rendimentos e escaparam da reforma mais dura dos últimos tempos, a da Previdência. Mas tanto o privilégio de destinação de cargos a apenas uma categoria profissional pode extrapolar os limites da democracia. O doutor em História pela Universidade de Paris, Manuel Domingos Neto, explicou que claramente configura um crime contra os interesses nacionais. À medida em que os militares se envolvem nesse governo, eles passam a ser criticados, eles passam a ser vistos como pessoas de pensamento pequeno, interessados em coisas miúdas, entre aspas, boquinhas. Dos militares do governo, vale citar o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, sem formação na área médica. O general Luiz Eduardo Ramos, que é o ministro-chefe do governo da Casa da Presidência, e foi transferido, a pedido, para a reserva. A remuneração passa a ser automaticamente o valor do último salário. Pazuello também anunciou que vai para a reserva. A reforma administrativa de Guedes deve retirar a estabilidade de 80% dos servidores públicos, sem mexer em privilégios da cúpula do funcionalismo. A instabilidade pode tornar o Estado um espaço que funcione conforme a vontade do governante e abre espaço para a terceirização. Jonatas Campos fala sobre o assunto com Luiz Alberto dos Santos, que é consultor legislativo no Senado Federal. Entrevista Central.
Nossa entrevista central de hoje conversa com Luiz Alberto dos Santos, advogado, doutor em Ciências Sociais, consultor legislativo do Senado Federal. Já foi subchefe da Casa Civil da Presidência da República. Doutor Luiz Alberto, é um prazer tê-lo conosco. O governo Bolsonaro quer fazer uma ampla reforma administrativa que mexe na carreira dos futuros servidores públicos do país. O senhor pode explicar alguns pontos dessa reforma e quais são as suas principais mudanças? Bem, inicialmente é muito importante colocar o problema da divisão dos servidores públicos de acordo com diferentes tipos de vínculos ou regime jurídico, já que a proposta acaba com o atual regime jurídico único estatutário. E especificamente em relação aos servidores permanentes, que serão contratados por prazo indeterminado, nós vamos ter duas categorias de servidores. Aqueles que desempenharem as atividades ou cargos típicos de Estado, que terão estabilidade, embora uma estabilidade mais flexível do que a de hoje, e os servidores para as demais atividades, ou seja, não típicas de Estado, que não terão estabilidade nenhuma. No entanto, esses servidores estarão regidos por esse regime estatutário sem estabilidade, não terão direito a dissídio coletivo, negociação coletiva, fundo de garantia, ou seja, na verdade serão trabalhadores até com menos direitos do que os trabalhadores do setor privado. As propostas da reforma envolvem, portanto, em decorrência disso, uma radical mudança no princípio de que o servidor precisa ser protegido contra a demissão por meio do Instituto da Estabilidade. Doutor, o senhor falou da estabilidade do serviço público. Eu queria lhe perguntar: por que existe a estabilidade? Qual a importância dela para que o trabalho do servidor público seja eficiente? Exatamente para proteger os servidores das trocas de governo, ou seja, daquele momento em que um governo toma posse e demite todo mundo para colocar os seus apaniguados, os seus apadrinhados políticos. Mais ainda, a estabilidade serve para proteger o servidor quando contraria o interesse de um governante, de um político. E a estabilidade tem exatamente essa capacidade de impedir, por exemplo, que um presidente da República que tenha sido multado por um órgão de fiscalização ambiental, quando chega ao poder, demita o fiscal do IBAMA que o multou. O senhor falou que pelo menos 20% dos servidores vão ter estabilidade numa possível reforma de Bolsonaro. Quem são esses 80% que vão perder a estabilidade? A priori, nós sabemos que na concepção minimalista de Estado do governo Bolsonaro, não entram os servidores da saúde, não entram os servidores da educação, não entram os professores das universidades, não entram os trabalhadores das instituições de ciência e tecnologia, não entram, enfim, trabalhadores que prestam serviços diretamente à população. O conceito de cargo típico de Estado é um conceito que surgiu na ditadura militar em 1974 e desde então, inclusive, ele tem sido muito difícil de definir. Ele parte do pressuposto que só tem estabilidade aquele servidor que exerce o poder do Estado de impor restrições, de impor condutas aos particulares. Nessa perspectiva, que é a perspectiva, inclusive, que está na exposição de motivos, só teriam estabilidade os policiais, os auditores fiscais, enfim, fiscais de tributos, fiscais que envolvam exercício do poder de polícia e, quando muito, os diplomatas, os advogados públicos, os defensores públicos e carreiras assemelhadas. Mas essa leitura minimalista, que é a mesma leitura que foi feita no governo Fernando Henrique Cardoso, precisa ser combatida em favor de um conceito mais amplo, que preveja exatamente que é típico de Estado tudo aquilo que seja papel do Estado cumprir. O Brasil tem excesso de servidores públicos? Grosso modo, no entanto, segundo indicam os dados de países membros da OCDE e outros estudos do Banco Mundial, nós não temos excesso de servidor, muito pelo contrário, em relação à nossa população economicamente ativa, ou mesmo aos trabalhadores do mercado de trabalho como um todo, o Brasil tem um percentual bastante baixo, em torno de acordo com o estudo ou levantamento, 12%, 14%, 16%, varia muito de acordo com a fonte, mas isso é muito menos do que países desenvolvidos da Europa, países como a França, países como a Alemanha, países nórdicos. Temos um percentual muito parecido com aquele que existe nos Estados Unidos, no Canadá, ou seja, o Brasil não tem excesso de servidores públicos. A gente encerra por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelo Instagram. Basta seguir @Programa Central do Brasil. Até amanhã!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.